Fala pessoal, bem-vindos ao Fala Epainung, um podcast do projeto Epainung, mais um episódio, terceiro episódio, e para me acompanhar eu estou aqui com o Israel Silva Júnior, coordenador do projeto. Israel, bem-vindo. Obrigado. O tema de hoje dialoga diretamente com os desafios e oportunidades de projetos como esse. O tema é qual a importância dos projetos que fortalecem cadeias produtivas de produtos não madeireiros para agregação de valor e desenvolvimento tecnológico na Amazônia. E para falar do assunto, recebemos hoje o professor Edson Pablo da Silva, pesquisador e pós-doutor em Ciências e Tecnologia de Alimentos do Centro de Bionegócios da Amazônia. Bem-vindo, professor. Boa tarde, muito obrigado a todos pelo convite. É sempre um prazer imenso, discutir sobre a questão de políticas públicas, sobre a questão do desenvolvimento socioeconômico e regional do Amazonas. E agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse projeto que é extremamente importante para a nossa região. Vamos começar lá as perguntas, né? Professor, quando falamos em produtos florestais não madeireiros, do que exatamente estamos falando e por que eles são tão estratégicos para a bioeconomia amazônica? Bom, na biodiversidade amazônica encerra-se uma grande biodiversidade, ou diversidade de espécies, seja da fauna quanto da flora, E quando a gente fala de espécies não madeireiras e suas importâncias, entram as espécies frutíferas, das quais a gente pode citar o açaí, abacaba, tucumã, entre outras espécies, que quando se utilizado de forma adequada, principalmente extraindo os compostos bioativos que são de interesse, para diversas indústrias, seja para a área de alimentos, cosméticos, fitoterápicos, entre outros, esse bioativo ele apresenta um valor bastante significativo em termos de valor agregado. E obviamente que, às vezes, 1 miligrama de algum composto, seja qual for, por exemplo, beta-caroteno, pode ter um valor agregado bem maior do que uma espécie madeireira, um metro cúbico de espécie madeireira que vem sendo comercializada. Israel, como a Epainung trabalha o fortalecimento das cadeias produtivas de produtos não madeireiros dentro da terra indígena Andira Amaral? Então, as cadeias produtivas do não madeireiro já é uma prática bem comum na região, Então, para a gente, a nossa participação é mais na questão de otimização de processos, apresentação de novas técnicas, apoio mais consultivo na questão de escoamento, liberação de novos produtos e até agregação de valor, indo de encontro que o Dr. Edson comentou, no sentido de que reconhecer a matéria-prima e agregar valor criando um novo produto. Então, o apoio de projetos, com nosso ou outros, com apoio institucionais, CBA, universidades, outros centros de pesquisa, vem muito no sentido de agregar valor e fortalecer essas cadeias. Edson, qual é o papel da ciência, da tecnologia de alimentos no fortalecimento de cadeias produtivas? Dessas cadeias produtivas, no caso, por exemplo, do projeto do Epainung. Tudo que hoje nós consumimos em termos de alimentos passou-se por um processo de domesticação. Por exemplo, o arroz que chega na sua casa, a laranja, a banana, entre outros insumos, E quando a gente fala desse processo de domesticação, ele está extremamente relacionado com a aplicação da ciência dentro desse processo. É a partir do estudo, do conhecimento, por exemplo, da fisiologia desse fruto ou dessa espécie, que eu aplico, seja embalagens adequadas, seja métodos de conservação como temperatura, entre outros, que vai facilitar com que esse produto ele chegue até a mesa do consumidor. E quando nós falamos de espécies nativas amazônicas, hoje uma das grandes dificuldades e lacunas das quais nós temos é a questão da domesticação das espécies. Então, por exemplo, uma coisa simples dentro da fisiologia, não se sabe a questão de se um fruto é climatérico ou não. O que é isso? É aquele fruto que amadurece mesmo colhido após a planta-mãe, destaque da planta-mãe. Um exemplo é a banana, que a banana, todas as reações bioquímicas e metabólicas na banana, que é um fruto climatérico,
ela acontece mesmo destacada da planta-mãe. Para algumas espécies amazônicas, provavelmente a maioria, ainda não se sabe se de fato elas são climatéricas ou não climatéricas. Por exemplo, o tucumã, que o pessoal às vezes escolhe de vez. Mesmo um fruto não climatérico, ele pode ter algumas reações que parecem com frutos climatéricos, né? Por exemplo, o abacaxi é um fruto que fica ali no limiar, e ele fica em cima do muro. Ele não é climatérico, não é considerado não climatérico e também não é climatérico. A mesma coisa pode acontecer, por exemplo, com o tucumã, porque um fruto, né, para ser considerado climatérico, ele precisa ter uma elevação nos teores de CO2, que o fruto ele vai respirar, e também de um hormônio que a gente chama de etileno, que é o hormônio do amadurecimento. Então, assim, e o porquê que isso é importante, né? É porque a partir da determinação da fisiologia, consegue se aplicar, por exemplo, temperaturas adequadas, consegue se aplicar embalagens adequadas, métodos de conservação que façam com que esse fruto ou essa espécie ela tenha uma vida de prateleira mais elevada. E obviamente que isso favorece a entrada em outros mercados, né? Onde nós conseguimos, por exemplo, agregar valor. Falando agora sobre a Painung, Jael, de que forma o projeto conecta a produção sustentável e geração de renda para as comunidades? Pegando um pouco o gancho do que o Edson falou aqui agora. Então, o Epainung, né, ele vem muito com esse trabalho institucional, parcerias de experiências acumuladas para aplicações de experiências que dão certo, né? Então, a gente pensa em fortalecer cadeias a partir de experiências que deram certo, né? Fazer o levantamento de espécies junto à comunidade, que elas têm interesse, que elas já trabalham, então eles já têm uma experiência agregada, junto a parceiros, a outras instituições que tenham trabalhos voltados para aquelas espécies, para que a gente consiga reconhecer, a partir de erro e acerto, quais são as lacunas que aquela espécie precisa para ela ter uma otimização de produção, para que ganhe em produtividade, né, ganhe em valor, né, porque a questão de maturação para muitas espécies amazônicas, né, acho que vamos dizer a maioria, é um grande gargalo, né, porque tu saber a época de maturação, né, eu tenho a experiência com o trabalho na cadeia produtiva de sementes florestais. A maturação é a principal lacuna, né, do mercado de sementes, porque a coleta na época errada, tu pode comprometer a viabilidade daquele processo, que tu acaba entregando no mercado sementes com baixa qualidade, que se influenciam no teu plantio, no teu processo produtivo como um todo, né? Então, para frutíferas, para outros produtos não madeireiros, entender esses mecanismos da cadeia é o nosso foco, e o Epainung, a partir de experiências acumuladas com nossos parceiros, busca apoiar essas ações, né? Entendi. Edson, na prática, como o desenvolvimento tecnológico pode ajudar as comunidades tradicionais a agregar valor a esses produtos? Bom, primeiramente, assim, a parte de tecnologia, principalmente a aplicação de boas práticas, já é um grande ganho para a comunidade em si. Porque se eu melhoro as boas práticas de manipulação, eu tenho um produto de melhor qualidade, e obviamente que se eu tenho melhor qualidade, eu tenho um valor agregado maior, né? E obviamente que esse valor agregado ele vai depender também da indústria a qual está envolvida nessa compra especificamente, né? Vamos supor, para a área de alimentos eu tenho uma aplicação de um preço X, mas para a área de cosméticos, farmacêuticas, entre outras áreas, esse preço ele pode ser 2x, né? Um exemplo, a partir, obviamente, da qualidade da minha matéria-prima. Então, processos tecnológicos que melhorem a qualidade do fruto ou da espécie, desde a colheita até o seu processamento para obtenção de polpas ou outros métodos de conservação, como métodos de secagem, isso faz com que
eu tenha um maior valor agregado e, obviamente, que esse maior valor agregado, ele reflete dentro da comunidade em maiores recursos, né? Recursos melhores, e, obviamente, que isso influencia as condições socioeconômicas regionais daquela espécie a qual está sendo ou está tendo o seu valor agregado. Jael, dentro da comunidade, falando em processamento, né, mínimo de alimentos e o benefício de produtos florestais, já existe algum resultado concreto dentro da comunidade, dentro do projeto, que você possa apresentar ou falar para a gente? Então, o projeto, ele está finalizando o primeiro ano, né, e a gente passou por uma fase de diagnóstico, levantamento de famílias interessadas, né, espécies de interesse e reconhecimento de cadeias que eles já trabalham, né. Então, nessa parte de otimização, que é um dos grandes focos do projeto, atualmente a gente não tem resultado, né. A gente está começando o processo de identificação de espécies prioritárias para eles, né, para começar a fazer o mapeamento de possíveis produtos agregados, né, e além disso, né, uma das metas do projeto é construir uma unidade de beneficiamento lá na comunidade, né, porque isso vai muito de encontro do que foi comentado, né, melhor nas boas práticas, porque o principal gargalo local é a logística. Então, a logística, se tu criar um intervalo muito grande de processo de armazenamento, colheu direto e vai ser armazenado só aqui em Manaus, tu já perde em qualidade. Então, se eles colherem, fizerem um trato, aí armazenarem lá, aí para enviar, então o dano, né, daquela matéria-prima vai ser minimizado. Então, acaba entregando para o mercado produtos com uma qualidade melhor, né? Então, a gente está nesse processo de diagnóstico, já passamos da parte de diagnóstico social, agora estamos passando na fase de diagnóstico, vamos dizer, ambiental, né, que está reconhecendo as espécies, tanto que vão ser implementadas nos processos de plantio, como nessa parte de criação de cadeias produtivas, né. A ideia do projeto inicial é trabalhar com 3 cadeias produtivas, né, porque reconhece que, além de, falei aqui de experiências passadas, essas coisas, né? Algumas cadeias são muito bem difundidas, né? A do açaí ela é bem difundida, se conhece muito a cadeia da andiroba, da copaíba, né? Mas tu passar para comunitários que não vivem essa realidade também é um grande desafio, né? Então, não adianta a gente ter metas muito ousadas que a gente não consiga também alcançar, né? Só para vender expectativas. Também falamos no episódio anterior, né? Sobre isso, sobre as expectativas sim. Os resultados, as frustrações, né? Sim, porque que você pode gerar. A gente quer evitar frustrações tanto para a gente, né? Porque a gente está se propondo a fazer isso, quanto para a comunidade. Então, se a gente conseguir implementar cadeias que tenham sucesso, né? Porque a cadeia de sucesso não é até chegar no produto, é até chegar no escoamento do produto, né? Então, a gente tem um trabalho muito grande, né? Porque tem vários atores envolvidos, né? A gente, como consultivo, para eles terem esse mapeamento de todo o processo até a criação do produto, como também de apoio para conhecer os canais que irão absorver esses produtos. Então, também é um desafio do projeto. A gente não quer só criar um produto de origem Sateré-Maué. A gente quer que o produto chegue no comprador final, né? Porque aí já pós-projeto, ele já se torna a geração de renda e tal, né? A ideia é a geração de renda e que ele se torne autossuficiente nos processos. Pergunta para os dois aqui, essa é interessante. O que ainda precisa avançar para que a bioeconomia amazônica ganhe escala sem perder identidade social e ambiental? Bom, quando a gente fala dessa questão do envolvimento e da melhoria da qualidade dos produtos dentro das cadeias produtivas de uma forma geral, e obviamente sem perder a identidade, né? Quando eu vim para Manaus, e isso já 7 anos atrás, e sempre quis trabalhar com as espécies amazônicas, antes trabalhava com as espécies do Cerrado, e obviamente que trabalhar com as espécies amazônicas é um sonho para todo pesquisador, né? E quando aqui cheguei e você passa a conhecer de fato a realidade, porque às vezes o pesquisador que está fora da região, né, mesmo que ele trabalhe com espécies amazônicas, ele não conhece a realidade em si. Então você só conhece a realidade
das cadeias produtivas, das comunidades envolvidas, da identidade regional que cada localização do Amazonas possui, por causa das espécies que ali são predominantes. A partir desse momento a gente consegue criar, ou obviamente pensar uma política pública que seja de fato boa para aquela região e obviamente que não interfira economicamente de forma negativa, né? A gente vê muito que, por exemplo, para que uma cadeia produtiva ela esteja de fato em plena produção, a necessidade de entrada do Estado com melhorias de condições que são básicas, como, por exemplo, energia elétrica. Os próprios projetos, né, de educação, Sim. voltados para os índios e Sim. tudo mais, né? E algumas instituições do Estado têm feito isso muito bem, como, por exemplo, a UEA, que atinge várias regiões, né? E levar capacitação para essas comunidades, para esses locais, isso favorece muito você desenvolver a cadeia produtiva, né, sem trazer esse pessoal para a região Manaus, a região metropolitana, e obviamente que ali eu vou ter uma massa ou uma mão de obra extremamente qualificada, porque todos os profissionais envolvidos dentro dessas instituições, eles são extremamente capazes, né? Então, uma das formas de nós trazermos essa melhoria para as comunidades sem essa interferência dentro do tradicional é o processo de capacitação. Israel, você tem algum complemento a fazer sobre essa questão dos impactos, né, que podem ser gerados a partir da bioeconomia? É muito isso, né? O que falta é investimento, né? Para a gente ter, o investimento acaba refletindo em ganho de conhecimento, em ganho produtivo de equipamentos, de processos, né? E o apoio à pesquisa, para a pesquisa superar o ponto de ser uma pesquisa conceitual para virar uma pesquisa aplicada, que é o que melhora os processos produtivos, né? Reconhecer reconhecer o papel da educação, né? A pesquisa anda lado a lado com a educação, porque ela está aplicando metodologias já usuais que deram certo, né? E resultados negativos e positivos são resultados, né? Então, o investimento ele vai muito de encontro a isso. E aí, esse reconhecimento, tanto do brasileiro para a realidade local, quanto do local com a realidade local, é muito importante, né? Porque o Amazonas é um país, vamos assim dizer, que logisticamente é muito difícil de tu escoar um produto melhorado, uma matéria-prima, né? Tu acessar informação, né? Tu fazer até uma capacitação mínima, é difícil, né? Porque, vindo para nossa realidade, a logística para chegar na comunidade, né, demora 2 dias para chegar na comunidade, porque pega a balsa, depois pega um bote, né? Então, qualquer processo que a gente vai desenvolver por lá, né, tem o seu desafio, né? Então, realmente é investimento público, privado, né, e boa vontade de muitas esferas. Mas como é que você consegue não perder, você investe, você traz retorno financeiro, mas eles não perderem a identidade deles, cultural ou ambiental, sem agredir isso? Como é que tu enxerga essa... Aí entra o lado humano, né? Essa entrada, né? É escutar, né? É escutar os locais, né? Porque o consenso que vai muito do que a gente conversou no off, né? Vamos assim dizer, no sentido da gente aprender a viver no coletivo, né? Porque as pessoas já vivem na sua realidade local. Não existe a imposição de uma nova realidade. É reconhecer a participação de cada um para a gente construir um processo. Porque econômico, sustentável ou não, o retorno que cada um espera tem que ser em grupo, né? Mesmo que individualmente cada um espere alguma coisa. Sim. Né? Então é reconhecer o seu papel na sociedade, né? Se a pessoa não reconhecer o seu papel na sociedade e pensar em si, as coisas não fluem, né? E tem um ponto também que é muito importante indo ao encontro do que o Israel disse. É preciso conhecer para preservar e é preciso preservar para conhecer. Então, assim, sem não conhecimento, anda sem o outro, né? Não anda sem o outro. Então é preciso de investimento, é preciso do Estado caminhar junto
com os projetos, é preciso o Estado caminhar junto com, seja ONG, seja iniciativa privada, para que, né, os nossos insumos, a nossa biodiversidade, de fato, seja aproveitada de forma inteligente e, obviamente, que esse aproveitamento de forma inteligente, além de você disponibilizar no mercado de um produto de alto valor agregado, você, consequentemente, leva essa distribuição de renda para os interiores, levando melhorias socioeconômicas para a região, a depender da espécie ali trabalhada. Na tua opinião, Edson, quais os gargalos hoje, assim, os principais gargalos para transformar esses produtos, nessas soluções economicamente viáveis e sustentáveis para essas populações da floresta? Um dos pontos que eu vejo assim, como gargalo, o Israel acabou de dizer, a nossa logística, ela é um desafio, porque para espécies, por exemplo, para bioativos, né, que é o nosso foco aqui, que são espécies florestais não madeireiras, você tem um período de vida, né? Então, por exemplo, eu vou processar um açaí lá em Anori, que é mais próximo de Manaus, mas esse açaí dentro da geladeira, no máximo 5 dias, né? Se eu processo esse açaí lá de forma equivocada, não mantenho a cadeia do frio, não tenho um processo logístico adequado, não tenho uma embalagem adequada, essa espécie, né, essa matéria-prima já chega em Manaus com uma qualidade bastante defasada. Então, um dos pontos que eu vejo assim que é um gargalo para a gente poder melhorar ainda mais o aproveitamento das espécies nativas é a questão da nossa logística. E aí, obviamente, que a adaptação, por exemplo, de barcos com câmaras frias, ou tentar manter no mínimo a questão da cadeia de frio ao longo do processamento, ou pelo menos fazer um processo de secagem lá em loco. Isso já favorece, ou já pode favorecer muito, né, essa questão de você ter um produto com a parte dos bioativos, que é o composto de interesse, mantidos, e obviamente que isso agrega valor. Sim, imagino. Eu tive no CBA com você, eu acho que era do cupuaçu, chocolate, não tinha o chocolate de cupuaçu, não é? Sim. Sim, eu fui. Me conta aí, como o CBA contribui para aproximar pesquisa, inovação e mercado? E aí eu falo com o Israel também que instituições como o CBA apoiam, né, projetos como o Epainung, e como é que eles contribuem para aproximar a inovação e o mercado, né? Porque a parte da pesquisa são vocês. E como é que vocês agregam tudo isso para o resultado final aí do que vocês estão lá buscando? Então, vindo da gente como equipe executora, né, vamos assim dizer, a gente quer fortalecer os processos, mas, como foi comentado pelo Edson, fisiologicamente a gente não reconhece todos os processos ou a identidade da espécie que a gente quer trabalhar, né? A gente entende processo de execução da cadeia, mas não entende a identidade do material que a gente quer trabalhar. Então, casar pesquisa com quem já faz pesquisa e, na prática, a gente ser um agente da aplicação do que eles trabalham, né? Eu acho que é muito isso que a gente vem trabalhando, né? Porque a gente quer fazer as coisas fluírem da melhor forma, mas às vezes a gente não tem essa experiência, entendeu? E muitas das espécies frutíferas, elas, após colheita dela, a vida útil é muito curta, a maioria delas, vamos dizer que a maioria delas, para produção de muda, para produção de polpa, se tu não armazenar de forma adequada, tem uns que são horas, né? Então tu não consegue chegar no teu produto final que tu se deseja, né? Se for polpa, beleza, né? E aí for absorvido no mercado local, ok. Mas se tu pretende acessar outros mercados, aí tem que ter todo um mecanismo já mapeado, né? Então, reconhecer esses gargalos, né? E até junto de instituições que já trabalham com isso, né? Propor alternativas para que a gente tem um problema de armazenamento. Vamos ver qual é as possibilidades, qual é que
características fisiológicas. Problemas versus soluções, né? E aí instituições como o CBA, eles vêm muito de experiências acumuladas que podem ajudar a gente a aprimorar processos, né? E você, Edson, como é que você acha que o CBA pode contribuir aí para outros projetos aí que estão ouvindo a gente hoje? Sim, então, eu acho que não só o CBA, né, como também outras instituições, como o INPA, o FAM, o EA, entre outras, né, nós temos grandes profissionais que já trabalham também há um bom tempo com espécies nativas e que têm muito a agregar em todos os projetos que são desenvolvidos de uma forma geral, né. O CBA, de uma forma particular, né, nós temos a nossa Constituição que 30% dos valores arrecadados devem ser investidos no interior, né, para processo de desenvolvimento de uma forma geral. Sendo assim, alguns projetos têm sido desenvolvidos principalmente com cadeias produtivas básicas, né? Por exemplo, nós temos um projeto que nós vamos iniciar em Silves, que é para trabalhar junto de uma agroindústria, levando processo de capacitação, melhoria das condições naquela região para a cadeia produtiva especificamente na qual a gente vai trabalhar e principalmente fazendo o link do demandante com aquele que gera a oferta, né? Que isso é extremamente importante, você fazer esse link de quem compra e de quem vende. E obviamente, né, você trabalhar nesse intermeio, como a gente trabalha com a melhoria da qualidade em si, você agrega valor e entrega para quem quer comprar um produto ou uma matéria-prima de alto valor agregado, né? E isso reflete também no processo de desenvolvimento. E, assim, existem outros projetos também muito bem desenvolvidos, tanto no CBA quanto no INPA, né? Por exemplo, a professora Francisca, o professor Jaime, já trabalham há muito tempo dentro dessa área de alimentos com espécies nativas da Amazônica, né? E eu acho que é necessário que haja, de fato, essa junção, né? Esse network, esse link de ideias e de pensamentos e de atividades, né? Inserindo todas as nossas instituições para que a nossa região seja de fato conhecida não só pelas nossas espécies ou pela nossa biodiversidade, pelas nossas belezas naturais, mas pelo hall de profissionais extremamente capacitados que aqui existem e estão nas mais diversas instituições. Jael, projetos, né, como o Epaenung aí, a importância da capacitação técnica nesse processo de desenvolvimento produtivo, no caso, do trabalho com a comunidade lá. Conta um pouco pra gente aí como é que tem sido essa parte de capacitação deles e tudo mais. Então, no escopo do projeto, a gente já imaginou que para acessar certas cadeias seria necessário capacitar atores locais, né? Tanto como disseminadores de conhecimento, como para que eles vão ser os donos do processo, né? Vamos assim dizer. E aí a gente, em algum momento, como profissional, foi capacitado para passar essa informação e entende que o domínio local é mais importante do que a gente só vamos executar, que as coisas vão dar certo, mesmo vocês saberem o que estão fazendo, entendeu? Então, a gente aplica alguns cursos, né, para entendimento, né, faz esse levantamento social de quais necessidades ou capacitações a comunidade tem interesse de aprender, né, porque tem que ser projetos de extensão são executados de forma participativa, né? E aí a gente trabalha muito dessa forma por conta da parte humana mesmo, né? E aí uma capacitação é uma troca de conhecimento entre seres humanos, né? Então a gente faz esse levantamento participativo do que eles têm interesse em trabalhar. Obviamente que inicialmente na escrita do projeto a gente já propôs alguns que a gente reconheceu que tinha potencialidade, né? E aí acaba tendo certa obrigatoriedade de execução, mas a gente vai propor outros porque tanto da parte deles quanto a gente reconhecendo alguns processos que já existem por lá, a gente acha interessante ser executado. Vou citar um exemplo, né? A gente
teve um curso de meliponicultura, aí construíram algumas caixas racionais, né? Aí a gente caminhando por dentro da comunidade, aí a gente viu algumas toras de madeira que não tinham aproveitamento. Então, a necessidade de um curso de aproveitamento de madeira, seja para fazer pequenas caixas racionais para aumento de produtividade até da cadeia da meliponicultura ou para construção de outros itens, né? Porque eram produtos que se estragavam por lá, né? Tipo, vamos dizer que a comunidade são assassinos de madeira, né? Mas em alguns casos cortavam para fazer pequenos itens, né? E aí A maior parte ficava por ali. Então otimizar processo, né? Fazer o aproveitamento máximo, até das cadeias que ele já trabalha, né? Tipo, por exemplo, um bom exemplo é o próprio açaí, né? A cadeia principal de extração de polpa é muito bem difundida, né? Mas aproveitamento do caroço pouco se trabalha aqui no Amazonas, né? Fora já tem alguma coisa voltada para moda, né? Para moda, para alimentação de peixe, adubo, né? Então o aproveitamento total de um insumo que é extraído e às vezes é mal aproveitado, né? E em muitos casos, né, trabalhando com algumas comunidades, tem-se o questionamento de que tipo, a gente não tem matéria-prima para trabalhar. No primeiro momento você não reconhece, mas tem muita coisa que para muitos é resíduo, que é matéria-prima de trabalho, que no caso do caroço. Pode ir em qualquer comunidade tradicional, tem rolos de caroço para quem trabalha. Alguma consideração aí, doutor, a respeito desses resíduos aí que inutilizáveis? Até meses atrás, por exemplo, o caroço tucumã não era utilizado, né? De uma forma geral. Hoje se paga R$160, mais ou menos, R$150, R$160 o quilo da manteiga de Tucumã, que é extraída do caroço tucumã, né? Então, vai muito ao encontro daquilo que nós conversamos no início, né? É preciso conhecer para preservar e preservar para conhecer, né? E existe uma série de outros resíduos que têm um alto valor agregado e pode ter um valor maior agregado do que principalmente a polpa, né? E aí nesse caso, por exemplo, a gente tem a manteiga de cupuaçu, que também já é utilizada no mercado, a gente tem as oleaginosas, entre outras espécies das do quais Tucumã eu não tinha visto falar não, mas do cupuaçu sim, mas do Tucumã ainda não. O Tucumã é muito utilizado já é utilizado, né? Isso, a manteiga de Tucumã é muito utilizada para a área de cosméticos e alguns produtos também para a área de alimentos já está sendo utilizada devido à qualidade da manteiga em si. Aí entra o encaixe, né? De projetos que tem um mapeamento de cadeias com processos de pesquisa já agregados, né? Porque é o entendimento de aproveitamento de certas matérias-primas aplicado, né? Tipo, eu também não tinha conhecimento da manteiga do Tucumã, né? Então, já é uma experiência passada que o fluxo de conhecimento passado, né? Que a gente pode reconhecer lá na comunidade uma nova potencialidade. Assim, né? De repente, assim. De uma conversa avulsa. Um start, né? Agora, para a gente finalizar aqui, uma pergunta para os dois que eu acho que é bem pertinente aí, dois pesquisadores que estão hoje envolvidos com a Amazônia, né? Como alinhar inovação tecnológica e conservação da floresta e justiça socioeconômica? Porque quando a gente fala também dessas regiões, né, a gente também tem as questões, enfim, vocês conseguiram captar aí a mensagem, né, de justiça socioeconômica mesmo. Você está ali e tentar tomar uma coisa que não é sua, né? Você se envolve ali na comunidade, de repente você... Valorização do bem local. Exatamente. Né, a valorização do bem local Como vocês acham que pode alinhar isso aí? Uma mensagem que vocês poderiam deixar: tecnologia, conservação e a questão do respeito ali também, a justiça, né? Do dono daquela terra ali que está sendo utilizada para pesquisa, enfim. Para mim no entendimento atualmente é bem um desafio, né? Porque se reconheceu muito tempo a Amazônia como um ambiente que só deveria ser preservado, mas naquele ambiente moram pessoas, né? E aí, em algum momento, começou-se a extrair produtos dali sem valorizar as pessoas que moravam ali. Então, essa visão vem mudando, mas ainda é um desafio para que os recursos voltados, né, extraídos dali voltem para ali, né? Então, esse desafio vem para a gente, para outras iniciativas de fora, né? Então gera muita discussão,
né? E que não vai ser solucionado de uma forma tão fácil, porque tem várias vertentes que têm que ser levantadas, né? Até culturais, educacionais, né? A própria justiça, lei mesmo, né? Sim. Também, com certeza. Criar o reconhecimento dos estratos sociais, né? Por isso que tem o reconhecimento de qual é reconhecimento étnico, né? Reconhecimento socioeconômico, né? Para a criação de políticas públicas voltadas para aquelas pessoas de forma mais direta, né? Porque em algum momento elas foram escanteadas, porque a possibilidade está aberta a todas, mas o acesso não. Então reconhecer que certas pessoas não têm acesso a tudo, mas as possibilidades são iguais para todos, né? Então esses links que a gente tem que entender, né? Tipo, é o caso de que a universidade está aberta para todo mundo, mas quem está lá no interior para chegar na universidade não tem um desafio mesmo que o meu, que mora aqui na cidade, entendeu? Mas as possibilidades são as mesmas, né? Então o lado humano tem que ser muito levado em consideração. Entendi. E também tem um outro ponto que eu acho que a gente precisa levar em consideração, que é o seguinte, né? Mesmo nós estando sobre um solo tão rico, né, a biodiversidade amazônica é extremamente rica, né, nós temos na região norte, de uma forma geral, os piores índices de desenvolvimento, né? Então, o desenvolvimento socioeconômico regional por meio das atividades florestais, ela precisa, esse recurso, ele precisa ser espraiado para todo mundo. Então, às vezes, o que falta também é uma distribuição de renda adequada, porque quem está na ponta da cadeia ganha muito, e quem está lá no início da cadeia, às vezes não ganha aquilo que seria o suficiente, né? Então, uma distribuição de renda adequada é um dos pontos que, às vezes, assim, eu toco muito, porque nós temos um dos piores índices, por exemplo, de insegurança alimentar. Já foi pior, está melhorando, mas ainda temos alguns índices que são bastante alarmantes, como insegurança alimentar, índice de pobreza. Às vezes nem todo mundo tem um banheiro em casa, que são condições sanitárias básicas, né? E isso, obviamente, leva a processos de inserção de doenças. Então, acarreta uma pressão sobre o SUS, acarreta uma pressão sobre, por exemplo, índice de criminalidade, né? Porque não tem emprego, não tem isso, não tem aquilo. Então, assim, se a gente trabalhar de forma adequada com o processo de distribuição de renda, todo mundo ganhando direitinho aquilo que lhe é competente, eu acho que a gente tem condições de melhorar muito a vida da nossa população ribeirinha, né? E das comunidades tradicionais de uma forma geral. Um exemplo clássico é a questão da castanha. Você tem a castanha no Sudeste, região Sudeste, R$130 o quilo. Se você vai nos interiores, R$20 a lata, né? E aí, para quem empanha, né, que vai lá no... Desafio. É um desafio você entrar no meio da mata com aquele cesto extremamente pesado, e quanto que aquela pessoa é remunerada, né? Então eu acho que essa estratificação, essa melhoria da distribuição de renda também faz parte desse processo. É interessantíssimo mesmo, né? É a questão do desafio, né? Porque, assim, muitos mercados não madeireiros são voluntários, né? Sim. E não se tem um reconhecimento da porcentagem de trabalho e participação de cada ator na cadeia, para saber qual é a proporção que cada um mereceria receber, né? Então, por essa voluntariedade, cada um paga o que bem entende, né? O que acha justo. Só que o que é justiça para ti não é justiça para mim, né? Então, esse meio termo, que algum órgão público, alguma instituição tem que criar mecanismos para controlar. Porque senão a gente vai viver isso eternamente. Podemos ser os maiores produtores de qualquer produto no madeireiro, mas se a agregação de valor ou o retorno dessa maior produção não voltar para cá, e o desenvolvimento também produtivo dos caras, né? Como é que fica? Fornecedores de matéria-prima eternamente. Sim. E a população aí trabalhando muito, tem situações às vezes muito insalubres,
e recebendo pouco. Sim, reconhecer as realidades locais, né? Porque além do básico, né, que foi comentado, fornecimento de água, luz, saneamento, educação, né? Pela extensão do estado, cada município tem essa particularidade, né, de produção de alguma coisa. Então criar políticas voltadas para atendimento daquelas particularidades, e isso é de responsabilidade de alguma instituição para sanar essas particularidades, né? Vamos citar a participação do IDAN, né, que é o Instituto de Desenvolvimento, né, para esses produtos não madeireiros, né? Então, seria talvez um órgão que apoiasse essa criação de um mercado mais formal, né, para que o produtor, vamos dizer, palavra explorado, né, no bem claro. Então, eu acho que vai muito nesse desafio do reconhecimento dos atores e alguém se responsabilizar pelo mapeamento da cadeia. E sempre tem um projeto que pode ser modelo para o outro, replicável para o outro, né? Então, sim. Então essa questão também é porque assim, como a realidade local tem tantos desafios, né? Acaba que os projetos não conseguem abraçar todos os desafios, né? Resolve um problema aqui, mas deixou um outro lá que ficou totalmente pior, né? Tipo, a gente ataca a questão ambiental, mas educação, comunidade analfabeta, entendeu? Então, porque acaba ficando o investimento porque a Amazônia por muito tempo ficou muito como uma vitrine da preservação, e agora estão voltando muitos investimentos para cá, que fica parecendo que esses editais que tem que sanar uma coisa que era de responsabilidade do Estado, entendeu? Então muitas coisas que tipo, a gente trabalha com comunidade que não tem acesso à água e luz, né? Então e é próximo do município ali, né? Que tem todo o investimento. De certa forma, né? Existe investimento para isso, né? Mas existem outras formas de fornecimento de luz, né? Locação lá, alguma coisa. É buscar alternativa, né? Então, é fazer dar certo, né? Porque já tem tecnologia para isso, né? Muitas das vezes as coisas demoram a chegar, algumas tecnologias demoram a chegar aqui, né? Então, alguns processos produtivos que a gente vai sul-sudeste já estão bem implementados, né? Vamos citar no nosso caso, produção do pó rosa, sul-sudeste já é por propagação vegetativa, né? Você está comentando. E aqui ainda está tentando dominar a semente, né? Existem alguns estudos de propagação vegetativa, mas ainda está em pesquisa conceitual, né? Não tem nada aplicado. Então, isso a gente vê no mesmo país, né? Vocês acham que a gente vive um momento de protagonismo, assim, das comunidades indígenas, né? Tá todo mundo olhando, até em relação à questão realmente de projetos e tudo mais, e olhar duplo, né? Tem o que quer ajudar e tem também o que quer explorar, mas que existe um protagonismo, a gente está, né? Existe, né? Sim. Hoje, assim, das comunidades indígenas, os trabalhos não madeireiros, enfim, florestais. De maneira geral, né? Porque, assim, reconhecer esses estratos étnicos, né? Que no nosso caso são os povos indígenas, né? Reconhecer que eles são dominadores de processos, né? Então, alguns processos, os povos indígenas, eles têm bem consolidados, né? Vamos citar lá o projeto Ipainão, que está instalado em Maué, e é a terra do Guaraná, e os maiores produtores de Guaraná são os Satélite Maué, entendeu? Então, entender que reconhecer a participação deles, que eles têm domínio dos processos e tentar apoiar de alguma forma um aumento de produtividade, otimização de produção, apoio no escoamento. E às vezes só precisa de uma pequena adaptação, né? A gente também entender que não dá para replicar ipsis literis o que a gente faz aqui lá, né? Então é adequar a tecnologia para a região onde você está. E obviamente, nesse ponto especificamente, a linguagem, a forma de falar, a forma de você comunicar, isso é extremamente importante para que todo mundo possa entender e falar a mesma língua. Né? Isso é extremamente importante dentro também de um processo de desenvolvimento. E é aí também que assim, a gente foca muito na questão das políticas públicas do Estado, porque embora várias instituições, ONGs façam projetos belíssimos, né? Mas o Estado também precisa assumir a sua responsabilidade, né? Sim. É isso. Edson, tem um presente para você aqui. A gente tem nossos convidados ganham esse kit aqui do projeto. Espero que você curta, use bastante. O Israel pode te dizer aí o que é.
Como é que foi a escolha do material e tudo mais? É uma bolsa, né, do projeto, aí dentro tem um boné e um kit com eco bag e uma caderneta, né? Muito obrigado. Fortalecer a parceria, né? Que a gente já vem certeza. dialogando há um tempo para o CBA aproximar e apoiar a gente nessa questão do fortalecimento de cadeias produtivas, né? Vamos colocar em prática. Sim, sim. Alguma mensagem final aí, Edson, para deixar pra gente, para deixar para nossos telespectadores aí, pessoas também que estão hoje com um projeto em vista ou produzindo também? Eu só gostaria de agradecer, né, a vocês pelo convite. O projeto de vocês é extremamente importante, eu acho um projeto muito bonito. Quando Israel nos levou o projeto lá pela primeira vez, trabalhar com comunidade é um trabalho que eu gosto muito, né? E gostaria de ter mais oportunidades. E obviamente que você estar lá, eu acho que, eu estava até conversando com o professor Manuel, né? Você vê o seu trabalho fazendo a diferença na vida do próximo é melhor do que um artigo publicado. Então, assim, é você estar lá e fazer parte da história, né? A gente já chegou a trabalhar com algumas comunidades e assim, às vezes a gente levava a questão do projeto ainda sem recurso e você via as pessoas super empolgadas da mesma forma com que quando você tem um resultado negativo, elas se frustram mais até do que você, né? E o projeto de vocês ele é extremamente importante, porque além de você alinhar a questão da expectativa com a realidade em si, né, vocês conseguem falar a mesma língua do que eles. E estar com vocês nesse projeto e poder fazer parte desse processo de desenvolvimento, para mim é uma honra e eu agradeço, né, o convite, agradeço a oportunidade e espero muito em breve nós estarmos juntos lá em Maués. Estaremos. E aí, Israel, conta aí depois desse agradecimento tão caloroso. A gente fica feliz, né? E assim, a linguagem foi afinando, né? Tanto com o Saterem Maué quanto com as instituições parceiras, né? Hoje a gente já tem mais tranquilidade para trabalhar e já para conseguir aplicar essas participações de outros parceiros, né? A gente, na primeira conversa lá com o CBA, a gente também ainda estava se reconhecendo como projeto, né? Hoje a gente já sabe o norte de quais processos produtivos que a gente consegue trabalhar, as pessoas envolvidas, né? O que a gente consegue apoiar ou até propor, né? E aí a gente fica muito feliz com a aceitação tanto das comunidades quanto das instituições para trabalhar no projeto, né? A gente reconhece o nosso aprendizado como profissional também, né? E fica muito grato com quem quer apoiar a gente. E mais uma vez, muito obrigado pela participação, Edson. E as coisas vão fluir para a gente ter o nosso artigo humano publicado, né? Amém. Edson, muito obrigado pela sua participação hoje. Você é sempre bem-vindo aqui no podcast. Espero que você possa voltar em outras oportunidades. E desejo sucesso e é isso. Conte com a gente e contamos com você também. Obrigado, as portas estão sempre abertas. Um prazer imenso estar com vocês. Obrigado, Edson. Pessoal, esse foi mais um episódio do Fala para Não e nos vemos no próximo.